Boa noite, pessoal. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então aproveitar mais um dia, uma véspera de feriado. Na verdade, o pessoal já está indo para as colônias de férias, para a praia. Como dizia meu velho e amado pai, né? Que na verdade nós temos, o pessoal tem a casa de campo, nós temos a casa de caridade, temos a casa de Zé de Montop. Então estamos todos aqui para estarmos evoluindo, caminhando, progredindo e nos enriquecendo, nos ajudando. E realmente essa palavra nos ajudar, realmente estar nos ajudando é muito importante. Não importa quem sejamos, ou o que estejamos fazendo, quais são as funções nossas dentro da casa espírita, nós temos que nos ajudar, temos que realmente proliferar esse amor que nós estamos dando para o outro, né, Carlos? É muito importante estarmos dando essa força, esse auxílio às pessoas, e realmente as pessoas necessitam. A gente não enxerga muitas vezes o que as pessoas estão necessitando, mas elas necessitam muito, todos nós necessitamos. Todos nós necessitamos um abraço, um carinho, necessitamos de ser ouvidos, necessitamos às vezes de falar, às vezes na verdade a gente fica brigando com alguém, poxa, mas você só fala, e fala menos, ouvir mais. Naquele momento aquela pessoa precisa falar, a pessoa precisa exteriorizar, a pessoa precisa jogar fora. E naquele momento nós temos que ser ótimas pessoas para ouvir, estarmos realmente abrindo o nosso lado espiritual para entender que já passamos pelas mesmas situações. O Espiritismo é maravilhoso e divino, ele nos mostra isso com uma clareza imensa. Nós passamos por estas mesmas dificuldades que esses irmãos estão passando. E por que hoje não estender as mãos para os nossos irmãos, na verdade? Então vamos estender as mãos para todos. E hoje, na verdade, quem vai estender as mãos para todos nós é o meu querido Aguinaldo, irmãozão Aguinaldo, que sempre nos traz lindas palestras. Na verdade, eu estava até brincando com ele que está vindo a família toda, do Carmo, ele, então quer dizer, todo mundo na família já fazendo a palestra, já passando, então quer dizer que eles treinam junto em casa, né, as palestras, ficam fazendo palestra para o outro, chega aqui, eles fazem para a gente, eles ficam lá treinando bastante. Mas hoje ele vai falar, gente, sobre a ação dos Espíritos sobre os fluidos. A matéria é muito boa, é nós em Deus, Aguinaldo. Tenha vontade. Boa noite, gente. Boa noite. Então, hoje a gente vai falar de um assunto, não é normalmente corriqueiro a gente falar desse assunto, mas ele é de grande importância aqui para nós, que trabalhamos na Casa Espírita, nós que estamos sempre juntos aqui, e mesmo para aqueles que estão chegando, estão tentando conhecer do que nós falamos, né? Então, esse tema, eu entendo que ele é de relevância, porque ele nos explica muito como se operam as coisas, como opera a espiritualidade e como acontecem as coisas conosco. Ou seja, nossas curas, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, né? Então nós vamos falar um pouquinho. Antes nós vamos tentar, primeiro, colocar alguns pontos de quem somos nós, como nós somos constituídos, o que é esse fluido que a gente vai falar e como depois, posteriormente, como é a atuação desse fluido, ou seja, como nos beneficia ou não, ou nos prejudica esses fluidos, né? Então, esse é o contexto. Fala um pouquinho mais alto. É mais fácil vir mais para frente. Ou seja, esse contexto, né? Então a gente vai pegar, para nos embasar, para não dizer, não, tirou da onde isso, né? Você sonhou à noite, né? Como os profetas, sonhei, né? Então vamos nos situar, vamos nos embasar. E primeiro a gente vai falar do nosso corpo de matéria, do nosso corpo espiritual, nós vamos falar sobre o pensamento, né? Então vamos lá, vamos tentar conceituar isso. Depois a gente vai conceituar os fluidos e posteriormente como é a ação dos espíritos sobre eles e como eles atuam em nós, né? Então vamos lá, ação dos espíritos sobre os fluidos, esse é o que a gente se propõe a falar. E no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz define
corpo espiritual da seguinte forma, dois pontos, abre aspas. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo físico se reflete a si mesmo, reflete em si o corpo mental, que ele preside a formação. Gente, é difícil, né? Vamos tentar buscar mais coisas para tentar esclarecer o que André Luiz quer dizer em evolução de Deus mundo. Então, o nosso irmão José Sola, no artigo que ele escreveu, Fotografia do Pensamento, ele nos dá uma pista de como a gente destrinchar isso. O que é corpo físico, o que é corpo mental, o que é corpo espiritual, né? O que é perispírito. Então, abre aspas. Esse conceito, ou seja, ele está se referindo ao livro Evolução de Deus Mundo. Esse conceito nos leva a deduzir que é através do corpo mental que o espírito reveste a forma e que essa forma já existe como atributo de Deus, um eterno vir a ser, que através do mecanismo da evolução matura-se e que, embora ela exista, em um eterno vir a ser se apresentará sempre, dependendo do momento evolutivo em que se encontra o eu inteligente que este reveste. Bom, então o que ele está dizendo aí? Nós já temos aqui algumas entidades, né? Alguns termos, vamos dizer assim. Bom, ele está dizendo que nós temos um corpo de matéria, que é o corpo orgânico que aqui a gente se encontra. É um corpo constituído de células, da forma que nós conhecemos. Ele está dizendo que existe também um corpo espiritual, ou seja, que nós não somos constituídos só de matéria, que a fonte, a origem dos nossos pensamentos não está na matéria física, como alguns cientistas disseram e tiram tomografia do cérebro, dos mortos, dos vivos, e tentam descobrir. A nossa inteligência, o nosso eu, está muito além do corpo de matéria, né? Ele está dizendo também que existe uma outra forma entre o corpo de matéria e o corpo espiritual. E ele ainda está dizendo que existe, fora esse corpo espiritual, existe um espírito ainda, que é um ser pensante. Então, que o espírito, ele contém em si todas as formas, já que nós herdamos de Deus, né? Essas formas, elas estão no nosso inconsciente puro, ou seja, nós somos vidas derivadas da vida de Deus. Nós trazemos em nós todos os atributos de Deus. E como Deus nos lega esses atributos? Aonde está? Está no nosso inconsciente, no inconsciente puro, que está no nosso espírito. E como que ele se manifesta? Como que ele se manifesta? Através do corpo mental. O que é esse corpo mental? É o pensamento do espírito. Então o espírito se faz fisicamente, existe fisicamente no mundo espiritual, não visível para nós, mas visível para os outros espíritos. Ele se faz visível através do pensamento do espírito. Então é o corpo espiritual. Esse corpo espiritual é como uma projeção, como se nós estivéssemos projetando um projetor, jogando a imagem, essa imagem num quadro. Então o corpo mental, ele projeta o corpo espiritual. Esse corpo espiritual existe no mundo dos espíritos e existe de forma muito tangível, assim como existem todos os objetos. E essas formas são formas que já são herdadas do Criador, ou seja, você não vai ver um espírito quadrado, um espírito redondo, você vai ver homens brancos, negros, mulheres, você vai ver todas as características físicas, mas essas formas preexistem em Deus, elas são herdadas. E o espírito carrega em si, e à medida que o espírito vai evoluindo, essas formas físicas
vão evoluindo, ou seja, vão surgindo do inconsciente puro, das formas herdadas pelo Criador. Essa é a nossa herança do Criador, assim como todos os atributos, a bondade, a benevolência, a caridade, tudo nós herdamos. Então é como se nós, a cada dia, a cada momento, quando nós aprendemos alguma coisa, nós estamos na realidade recordando alguma coisa que já está gravada em nós. E assim se dá o mecanismo da evolução com suas diferentes formas, né? Mais para frente a gente vai ver que o corpo físico ele desaparece, mas persiste ainda o corpo, o perispírito e o corpo espiritual. Mas ainda mais evoluído o espírito nos graus de angelitudes, não mais guarda, esses espíritos são emissários da providência, não guardam mais essas formas como nós a temos, que nós arrastamos daqui para lá. Então já se libertaram, né? Mas a gente vai ver mais ainda para frente. Aí, para esclarecer mais ainda, peguei aqui na questão número 27 do Livro dos Espíritos, né? A questão é, então Kardec formula aos espíritos. Então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E os espíritos respondem, sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria, constituem o princípio de tudo que existe. A trindade universal, o que é essa trindade? Ela é composta do espírito, da matéria e Deus, o Criador. Mas, ao elemento material tem que se juntar o fluido universal, que desempenha, e a gente já está entrando em fluido, que desempenha o papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer a ação entre ela. Ou seja, vamos continuar aqui. A matéria, ela é muito densa. Por que nós estamos falando de matéria? Não estou falando só da matéria orgânica, estou falando de todos os elementos que a constituem, né? Isso tudo é matéria. E a matéria, ela por si só, ela se desagrega. Não haveria nada se não fosse o fluido universal. O que é esse fluido universal? Pensamento de Deus. Deus está para o universo, assim como o nosso espírito, o nosso corpo está para o nosso espírito. Então Deus está para o universo, assim como o nosso corpo está para o nosso espírito. Ou seja, nós estamos em relação ao nosso corpo, nos ligamos através do perispírito com o nosso corpo, e Deus se liga a tudo que existe em matéria em nosso universo, não só no globo terrestre, mas em todo o universo. E esse fluido universal, ele permite que a matéria se agregue, que ela se junte, senão toda a matéria seria desagregada, não haveria nada se não fosse esse fluido. Então, ela é muito densa para que o espírito haja sobre ela. Então, isso aqui não é possível que um espírito, grau de sutileza de suas energias, ele haja sobre a matéria. Seríamos como cadáveres, nasceríamos já cadáveres. Então, não tem como. Depois que o espírito se levanta e deixa o corpo de matéria, não tem como o corpo de matéria reagir, ele não tem vida. Então, o que dá vida é o espírito. Mas, para isso, ele precisa de um elemento intermediário, né? Ele precisa do fluido para agir sobre o corpo de matéria. Então esse fluido ele não é material e nem é totalmente espiritual. Ele é o meio, é o elemento, né? Ele que intermedia a relação, e ele é o quê? Ele é fruto da criação, do Criador. Ele é o pensamento de Deus, né? Exteriorizado no universo. Então, aí a gente vai ver que os fluidos, eles têm propriedades, né? E eles estão em todos os lugares. E ele se divide, esse fluido. Ele não é só material, ele não é, só fluido universal, mas ele pode se demonstrar, ou seja, ele pode se particularizar, né? Em fluidos, em diversos fluidos, né? Por exemplo, fluidos espirituais, né?
Então, aqui Kardec, na Gênesis, capítulo 14, ele nos fala, né? Fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal. Ou seja, né, está esparso no universo todo, mas existem vários tipos de fluido. O fluido cósmico é o fluido dos espirituais, existe o fluido vital, existe o fluido magnético, né? Fluido vital que nos dá vitalidade. Ou seja, a gente pode, de alguma forma, dividir ou subdividir para nosso entendimento que tudo é fluido, né? E ele que agrega toda a matéria, ele que nos coloca em relação com os espíritos, né? Matéria e espírito. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, pois, a atmosfera dos seres espirituais. É o elemento onde eles aurem os materiais sobre os quais operam, o meio onde se passam os fenômenos especiais, perceptíveis à vista e ao ouvido do espírito, mas escapa aos sensoriais da carne. Ou seja, no mundo espiritual, aqui, o outro lado, né, que nós não vemos, a menos que nós temos a capacidade da vidência, né, temos a objetividade da vidência, nós não os vemos. E eles conversam, e eles se falam, os espíritos, eles se tocam, mas nós não podemos visualizá-los. Mas eles se visualizam, porque eles estão envoltos nos fluidos, nos fluidos espirituais, né? Assim como a gente está aqui, o ar não está envolvendo a todos nós, as vibrações do som da minha voz não chegam aos vossos ouvidos. Da mesma forma, no mundo espiritual, não é o ar, mas são os fluidos espirituais que canalizam o pensamento dos espíritos. Então, quando a gente fala, os espíritos se comunicam pelo pensamento. O que está acontecendo? Os espíritos estão conversando. E esse meio não é o ar, mas sim um fluido espiritual que permite que eles se comuniquem, que permite que os espíritos, inclusive, manipulem, né? Como a gente vai ver aqui, né? Mas são imperceptíveis para nós encarnados. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, na questão 14, né? Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, por exemplo, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade estão para o espírito como a mão, ou seja, eles podem modificar, criar elementos químicos. Os nossos químicos não criam gases, não criam remédios, criam uma série de objetos, né, com as mãos e elaborando. Os espíritos também, modificando fluidos espirituais, eles conseguem criar remédios, criar uma série de coisas. São um verdadeiro laboratório, né? Por vezes essas transformações são o resultado de uma intenção. Frequentemente são produtos do pensamento inconsciente. É suficiente o espírito pensar numa coisa para que essa coisa se reproduza. Então, como nós estamos aqui, por exemplo, conversando, né? Os espíritos estão lá no mundo espiritual. Vamos supor que eles estejam em contato, você chame um espírito para conversar, né? Ele vai acessar o quê? A memória onde te conheceu. Existem várias encarnações passadas, mas vamos supor que numa encarnação eu fui irmão da Fátima, aqui presente. Aí eu fui irmão da Fátima. E a Fátima desencarnou, ela está vivendo no mundo espiritual. E já se passou mais de uma encarnação, a Fátima já encarnou, reencarnou. Só que a Fátima, naquela época, a Fátima tinha uma outra visão, ela tinha uma outra forma física. E eu chamei aqui para ela se comunicar comigo, né? Eu quero falar, tem um assunto assim. Mas na última vida a Fátima era uma criança. E na vida anterior ela era uma mulher adulta, quando desencarnou. Aí eu chamo a Fátima para conversar. Quando ela era minha irmã,
ela era uma mulher adulta. Agora, como que ela vai aparecer aos olhos, por exemplo, de um espírito, ou aos olhos, por exemplo, de um médium que tem evidência? É natural, é inconsciente, ela vai aparecer da forma que eu a conhecia, porque a hora que ela lembra de mim, dos atos relacionados a mim, automaticamente ela traz a sua forma, aquela forma que ela tinha naquele instante, e projeta sobre o seu corpo, o seu corpo espiritual, o seu corpo mental, projeta aquela forma sobre o seu corpo espiritual, e ela se reveste dessa forma inconscientemente e se apresenta para mim. Né? Então, e o que é isso? É a ação do espírito, a ação inconsciente do espírito sobre os fluidos. Então os fluidos eles são facilmente manipulados ou pela vontade do indivíduo ou pelo seu inconsciente, mas sempre pelo pensamento do indivíduo. Né? Aí, eu estou olhando aqui, estou olhando o relógio lá. Aí só para ficar um pouquinho mais claro, né? O que é esse pensamento projetado nos fluidos, né? O André Luiz escreveu o livro Obreiros da Vida Eterna. Né? Nesse livro tem um capítulo lá, o Sublime Visitante. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, para a gente não perder muito o horário. Nesse capítulo Sublime Visitante, o André Luiz está em uma dos locais onde ele faz um curso espiritual, né, que ele traz, depois ele nos narra aqui tudo que ele aprende lá. E lá nesse local, né, ele foi para esse local e lá tem um espírito chamado Cornélio, né? E o Cornélio apresenta tanto para ele quanto para o instrutor do André Luiz, né, e outras pessoas que estavam um local, onde eles vão receber uma entidade de uma sublimidade incrível. São os grandes mentores, né, os grandes avatares que já não estão mais aqui convivendo no nosso dia a dia, mas eles cuidam dos desígnios do nosso planeta, né? Então eles estão andando assim, aí eles param diante de um aparelho assim, né, que é um gabinete do tipo cristalino, né, cristal, né, assim, do tamanho que comportaria umas 3 pessoas, segundo narra o André Luiz, né? Bem cristalino, bem límpido, né? E aí o Cornélio fala para eles: olha, nós vamos receber aqui Asclépios. Asclépios é um mensageiro muito elevado. Só que não é permitido, não é lícito que a gente receba ele assim, sem nenhum esforço, sem fazer nada, sem aproveitamento nenhum. Então vamos nos preparar para isso. Daí eles entraram em oração, se prepararam, e aí o Cornélio fala assim: agora nós vamos preparar. Como a gente prepara para receber uma visita assim na nossa casa, a gente vai lá, coloca um quadro, limpa o chão, prepara o ambiente, faz uma comidinha, faz uns tiragostos para receber. Então, só que lá é diferente, né? Daí o que eles fizeram? Eles falaram assim: olha, nós vamos, ele vai materializar-se dentro desse aparelho, né? Ele não tem mais a forma física, só para vocês terem uma ideia, não guarda mais a forma física como nós, ou seja, isso já está só na memória dele, porque ele não precisa mais disso, no grau de evolução que ele se encontra. Bom, aí então eles vão fazer o seguinte, aí o Cornélio fala assim: olha, nós vamos preparar o ambiente, então eu vou criar um tronco de uma árvore, os outros instrutores vão criar um lago azul, lá do lago, para receber, para ficar bonito, né? E nós vamos ter um trecho de terra que vai ser recoberto de gramíneas, né? E um céu azul. Então, na realidade, os alunos, os instrutores vão fazer a água e o céu azul que vai ser projetado ali dentro é responsabilidade dos alunos, assim como as folhas das árvores e as gramas. Bom, aí eles começam o trabalho. O que eles estão fazendo ali? Então, isso que é importante a gente ler. Eles
estão projetando a força do pensamento ali dentro. Eles não é uma materialização, como a gente ouve nas sessões espíritas, né? Existem sessões espíritas de manifestação. Ali não é uma manifestação, ali não é uma materialização, perdão. Ali, o que é? Eles estão criando o poder do pensamento. E aí, deu um tempo, né? Aí o Cornélio criou o tronco da árvore viçosa, bonita, né? Que se junta ao lago, né? Que recebe a água dos lagos, né? E os alunos criaram um trecho de grama, né? E acima o céu, criaram o céu, aliás, os instrutores criaram a água e fizeram ali uma paisagem muito bonita, né? Para receber ali dentro, né? Daquele ambiente que cabia e eles ficaram lá de fora, é como uma televisão, né? E então desse gabinete eles criaram tudo isso. Passou o tempo, aí eles foram ver, aí ficou muito bonito, né? O céu, as gramas, o tronco da árvore, a água, o lago, um ambiente perfeito para receber o sublime visitante. Só que as folhas ainda, a árvore não estava com bastante folhas e nem as gramas estavam muito boas. Aí eles falaram, o Cornélio falou, o serviço ainda está incompleto, gente, tem mais 15 minutos para terminar, para a gente receber o visitante. E aí os alunos, né, e aí André Luiz se pôs a trabalhar desesperadamente, né? Ele disse que ele fez tanta força assim que ele praticamente sentia que ele pressionava o vidro, né, do gabinete ali, para ele conseguir formar. Daí ele se recordou de quando ele estava na terra, do jardim dele, do gramado que ele preparava, das flores que ele tinha junto com a esposa e tudo, e foi projetando ali e criou, conseguiu criar e conseguiram criar as folhas das árvores, ficou muito bonito. Terminado ali, o Cornélio apreciou, ficou muito bonito ali, aí pediu para que dois outros instrutores colocassem, dois auxiliares colocassem as mãos no gabinete, e a partir daquele instante começou a ter uma vida, todo aquele quadro, aquele cenário começou a ter uma vida real, mais curta, né? Mas começou a ter aquela vida bonita, né? O vento, a brisa passava, as folhas das árvores, as gramas e o lago se mexiam, né? Ou seja, passou a ter uma vida fictícia. Ou seja, tudo isso foi projeção da mente deles, ou seja, eles conseguiram exteriorizar o pensamento ali, em cima do que? Em cima daqueles fluidos, ou seja, eles criaram com a mente, não foi uma materialização. E aí sim, vem o mensageiro do alto e se manifesta. É muito bonito esse capítulo, se vocês puderem ler ele, vocês vão ver. Aí ele não se manifesta por inteiro, mas ele fica entre os arbustos, né? E se manifesta da cintura para cima, né? E dá uma mensagem tão sublime que André Luiz falou, eu não consigo traduzir isso aqui em linguagem humana. Ele deixou inclusive o pontilhado lá e ele explica isso, né? Que ele não consegue. Mas aí depois eles fazem perguntas para ele, né? Então ele abre assim, né? O pergaminho, né? Sai verdadeira luz assim do pergaminho. Ele abre os pergaminhos e dá as respostas que são todas respostas para aqueles espíritos que ali estavam evoluídos já, né? Para a gente, André Luiz já tem uma evolução, né? Cornélio e os outros instrutores ainda do André Luiz já tem uma evolução. Então ele não se detinha falando assim como a gente fala aqui bastante, não. Na realidade ele abria o pergaminho e lia o que tinha lá. Tinha as lições do Evangelho, tinha a Bíblia, as passagens da Bíblia, as passagens do Evangelho. Ele abria e pensava dali e dava as respostas para as pessoas. Aí para quem fazia a pergunta, e aí no final ele dava um breve esclarecimento só, ou seja, fruto de um espírito elevado. Mas por que eu falei isso aí? Primeiro, para dizer que antes o nosso corpo espiritual, ele é projetado pela nossa mente. E muito mais, né? É o corpo mental que projeta, né? O corpo espiritual. E mais ainda, né? Está escrito lá. E mais ainda, né?
o Espírito não necessariamente ele mantém essas formas. E mais ainda, isso tudo acontece graças aos fluidos, né? Ao fluido cósmico universal, ao fluido espiritual que ali presente, permitiu que eles manipulassem, que os espíritos, através do seu pensamento, manipulassem esses fluidos e fizessem essas criações mentais. E aí, a gente caminha um pouquinho mais e a gente vai ver que, da mesma forma que os espíritos fazem isso no mundo espiritual, nós aqui também fazemos. E a gente não pode esquecer que o nosso perispírito, ele é constituído também dessa matéria sublime, né? Esses fluidos, eles constituem o nosso perispírito. E mais ainda que o nosso perispírito está em relação direta com o nosso corpo. Então, tanto os bons fluidos atravessam o nosso organismo e nos trazem paz, nos trazem alegria, nos trazem satisfação, felicidade, que é quando nós recebemos um passe, né? Um passe magnético, ou quando nós estamos numa assembleia, todos harmônicos, todos buscando conhecimento, todos buscando entendimento, estamos felizes, vamos trabalhando com o trabalho que nós vamos fazer para o bem. Isso nos traz uma sensação muito gostosa, porque o nosso perispírito, que está em contato com o nosso corpo de matéria, recebe esses fluidos, eles penetram como que pelos poros do perispírito. E o nosso perispírito é de uma matéria mais suave, né, do que o nosso corpo de matéria, é uma matéria mais sensível. E ele capta tudo isso, por isso que a gente tem uma sensação boa, uma sensação gostosa. Ao mesmo tempo, que também pode ser uma sensação muito penosa quando a gente vai em alguns ambientes. Tem ambientes que você chega, não quero projetá-los neles, né? Mas tem ambientes que você chega, você já se arrepia todo, né? Ambientes de drogas, ambientes de prostituição, ambientes de criminalidade, né? Às vezes você vê um criminoso passar perto de você, você até se arrepia assim, né? Você percebe o que é aquilo ali, é a ação, né, dos fluidos que ele carrega, que entram em contato com o seu perispírito, porque o seu perispírito não é exatamente contido pela sua matéria, mas ele se espalha ao seu redor, né? Ele está no todo do seu corpo, e ele percebe, né, essa sensação, essa questão dos fluidos que afeta o seu perispírito, e você sente esse mal-estar, né? Agora, como que a gente faz para se livrar disso? Como que a gente faz para se livrar dessa sensação penosa, né? Bom, você pode afastar o espírito, você distanciando-se do espírito, né? É como o óleo, né? O óleo e a água. Então, são dois elementos que não se combinam, né? Eles vão se separar. Então, você pode afastar o espírito e cessa a ação que você tem aquela sensação ruim, né? Mas e o que está impregnado em você, né? Depende da sua ação, da sua vontade, né? Então você pode afastar o espírito para longe, tá? Mas isso não significa que você vai se melhorar, não significa que você vai deixar de sentir sensações ruins, porque você tem que modificar através do seu próprio pensamento, da sua própria vontade, você tem que modificar os fluidos que estão impregnados em você, né? Por exemplo, Chico Xavier, todo mundo que chegava perto do Chico sentia através do seu perispírito, da sua aura que se projetava, aquelas bênçãos, né? Aquele amor, aquela vibração de alegria que sensibilizava a cada um, né? Então nós temos que fazer também o nosso trabalho de formiguinha, e aí está aquela de forma íntima que os meus irmãos tanto falam aqui em todas as reuniões, ou seja, aquilo lá vai tornando, essa reforma, né, vai tornando a gente melhor e vai projetando bons fluidos dentro de nós. Então os fluidos, eles são modificáveis, assim como de um fluido, de uma
porção química você pode fazer um elemento, você pode transformar, né, o veneno em remédio. Da mesma forma, você vai transformar. Porque você pode afastar um espírito, você afasta os fluidos, mas você continua envolto, né, em todas as vibrações daqui da Terra. E você fatalmente vai estar em contato com outros espíritos, outras situações e outros ambientes. E como você fica imune a tudo isso? A gente sabe, né, pelos mentores que nos explicam, que esses fluidos impregnam de tal forma o nosso perispírito, os fluidos ruins, que causam as doenças, né? Eles se projetam para o fígado, para o coração, para a mente, para diversas partes do corpo nosso e causam as doenças. Então, para que a gente não sofra a ação dessas doenças, para que a gente não sofra graves, a gente precisa estar sempre num estado de sintonia com os bons espíritos e modificando os fluidos que nós temos, modificando sempre para o bem. Como? Através dos bons pensamentos, através das boas atitudes, através do trabalho edificante. Assim a gente se modifica e modifica tudo que está à nossa volta. E a gente evita uma série de aborrecimentos para nós. É lógico que a gente não vai nunca conseguir fugir do pretérito nosso, onde nos impregnamos com maledicência, com criminalidade, e temos que resgatar muitas coisas do que fizemos, até para o nosso próprio crescimento. Isso a gente não vai conseguir evitar, mas com certeza, com o acréscimo da misericórdia divina, essas provas, essas dificuldades que nós teremos que passar, vão se tornando mais leves, né? É como se você tiver uma grande soma de dinheiro para pagar, mas se você puder parcelar ela, puder dividir, vai ficar mais fácil para você fazer essa quitação dessa dívida. Da mesma forma, sempre que agimos com o bem, a espiritualidade permite que nós parcelamos as nossas dívidas, o nosso passado, né, escabroso. A gente pode ir resgatando parceladamente, com dificuldade sim, né, mas dentro das nossas capacidades. E à medida que também nos integramos ao plano espiritual, aos pensamentos elevados, nós evitamos males maiores, contágios, doenças espirituais e uma série de outras coisas, a influência de espíritos malignos que nos projetam ainda mais para as trevas, nos fazem tentar o suicídio, ou às vezes homicídios, brigas e tudo. É através dessa modificação interior que a gente pode fazer tudo isso, através da força de vontade do pensamento. Gente, desculpa se eu não consegui passar toda a mensagem, mas foi o que deu